Gente, é o seguinte. Você vai falar, Lívia, mas você já falou de colocação dos termos na oração em alguns outros momentos, em outras aulas. Falei. Falei sim, falei em várias aulas, eu falei sobre colocação dos termos, mas o assunto é tão importante que eu trouxe uma aula só para falar disso. Então imagina se você tem que entender e guardar isso, o meu povo. Imagina, criatura. Por que eu trouxe agora essa aula? Porque nós acabamos de falar sobre todos os termos da oração. Em outros momentos, lá na aula de sujeito, na aula de predicado, eu falei sobre a colocação dos termos, mas nós não tínhamos visto todos os termos. Na última aula, nós falamos de adjunto adverbial, que é o último termo da oração que a gente tinha. Agora, a partir de agora, a gente não vai mais falar de período simples, né? Nós vamos falar ainda de relações de concordância, e depois a gente vai cair de cabeça no período composto. Então, sobre esses termos da oração, colocação na posição deles, a gente não vai falar mais, a gente encerra aqui. Então, eu achei muito importante bater nessa tecla, porque a Unesp, já faz alguns anos que a Unesp traz questão sobre ordem direta e indireta de termo da oração todo ano na prova objetiva de conhecimentos gerais e na segunda fase também. E quando tinha o vestibular do meio do ano, caía na prova de janeiro lá no meio do ano. Então já faz algum tempo que vem consecutivamente a gente vai tendo essa abordagem, tá? Então é um assunto importante. Por quê? Porque eu tô vendo a hora que vai cair ali uma questão de uma inversão aí, mudança de sentido associando com semântica, que a gente está percebendo que estão aparecendo questões assim. Então, ela já gosta da mudança de ordem, dá para mudar a ordem, mudar sentido, mudar a função sintática. Vixe! Então, a gente tem que saber a ordem dos termos na oração. É muito importante. Então, primeira coisa sempre que a gente vai fazer, sempre, minha gente, é achar o verbo. Eu já falei isso uma vez, 10 vezes, vou continuar repetindo. Até o final dos nossos dias eu vou repetir. Primeira coisa, acha o verbo, criatura. Você vai lembrar de mim. Na hora que você estiver lá na prova, você bateu o olho na oração, você vai ouvir minha voz. Acha o verbo, criatura. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai achar o verbo. Bom, o verbo pode ser uma forma sozinho, uma única forma, ou ele pode aparecer como uma locução verbal. Não tem problema, vai achar. Aí depois você vai achar o sujeito e vai achar o predicado, certo? Bom, aqui, o que eu separei? Eu coloquei o sujeito, mas isso daqui tudo. Nossa, gente! Olha que traço retinho que a professora estava fazendo. Nossa, verbo. Vai ficar torto mesmo, não vai dar não, ó. A pessoa não tem. Vocês perceberam que a professora não tem coordenação motora, né? Se não tinham percebido ainda, agora ficou claro que a professora não tem. Então, olha lá. Sujeito e predicado. Achou o verbo, vai separar sujeito e predicado. Dentro do predicado, qual é a ordem? Então, sujeito sempre. Sujeito anteposto é ordem indireta. Sujeito pós-posto é ordem indireta. Pós-posto é após o verbo, certo? Anteposto antes do verbo. Sempre em relação ao verbo, minha gente. Sempre. Quando a gente fala assim, tá anteposto, pós-posto, tem que estar em relação a alguma coisa, né? Tem que ter algum termo aí pra gente estabelecer essa comparação? Sim, é em relação ao verbo, que eu já falei para vocês que o verbo é o cara, certo? Na sintaxe é o verbo é o cara. Olha lá. Então, depois do verbo, a gente vai ter os complementos do verbo, que vão ser objeto direto, objeto indireto, e a gente ainda pode ter predicativo. A gente viu, no caso de predicado nominal, que a gente tem aí o objeto e o predicativo do objeto, tá? Então, isso pode acontecer. E lá ao final, que eu falei para vocês na aula de adjunto adverbial, vai ficar o adjunto adverbial. Essa é a posição dele, essa é a ordem canônica, essa é a ordem direta dos termos na oração. Lívia, pode inverter? Pode vir sujeito, predicativo e verbo? Pode, nesse caso vai ter vírgula.
Na maior parte das vezes em que houver alguma inversão, vai ser marcada, essa inversão vai ser marcada por vírgula. A gente vai falar disso na aula de pontuação, tá? Mas é importante a gente ter isso em mente. Que a língua é o seguinte, a língua fala assim, olha, eu tenho a minha forma. Eu gosto, a língua ela é bem metódica. Eu gosto dos termos das minhas orações, cada um no seu lugar, organizadinho. A língua é meio virginiana, sabe? Então, você que é virginiano me entendeu, né? Então, a língua gosta lá na sua ordem. Mas ela não é tão rígida assim, a ponto de não deixar os termos dela saírem do lugar, a voltinha por outros cantos, né, gerar outros sentidos. Não, ela permite, ela deixa. Mas ela fala o seguinte: olha, tá bom, você vai tirar meus termos do lugarzinho dele na oração? Vai, mas você vai marcar aí nessa escrita com vírgula. Você pode ir tratando de marcar aí. Então, a vírgula, ela gosta dos termos nas suas posições, mas ela permite que eles saiam dessa posição, mas ela fala, ó, marca aí na escrita com a vírgula, tá? Então, nós temos muitos casos de vírgula que é marcação de inversão, de mudança de posição de termo sintático. Quando essa mudança não gera alteração de sentido, às vezes essa vírgula não é obrigatória. Agora, quando gera alteração de sentido, a gente viu no caso do predicativo, ela vai se tornar obrigatória, que é justamente para diferenciar uma situação da outra, certo? Então, olha lá, a gente pode ter sujeito, verbo e predicativo do sujeito só. A gente pode ter sujeito, verbo e objeto, sujeito, verbo, objeto, predicativo, sujeito, verbo, objeto e adjunta adverbial. Pode ter todos esses outros tipos com adjunta adverbial lá no meio, tudo bem. É importante a gente saber essa ordem, tá? Outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção quando a gente tem locução verbal é que primeiro a gente tem o verbo auxiliar e depois a gente tem o verbo principal. Verbo principal vai estar sempre na sua forma infinitiva, vai estar na sua forma nominal, ou de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio. Lembra? Forma nominal de infinitivo termina com R, forma nominal de gerúndio termina com NDO e de particípio termina com ado ou com ido, certo? Então, primeiro o verbo auxiliar que vai carregar as desinências, né, de modo, tempo, número, pessoa, ele vem antes e depois o verbo principal na sua forma nominal. Algumas inversões ocorrem por uma natureza estilística. Isso a gente encontra muito em obras literárias, muito em versos, tá? Em poemas, nos versos de poemas. Muitas vezes ocorre essa inversão para haver uma rima, para a construção de uma determinada estrutura, às vezes para a contagem do verso, do verso lá, da sílaba poética daquele verso. Então, isso pode acontecer, tá? Então, não vês o que te dou eu? Olha lá, o que eu te dou, o que te dou eu. Aqui ficou até um pouco cacofônico, né? O que te dou eu. Pode ser, às vezes, intencional. Pode ser uma ambiguidade gerada propositalmente, pode ser, né? Estilisticamente. Essa ambiguidade foi gerada tanto para a pessoa perceber, não vês o que te doeu, o que te causou dor, o que eu te dou, né? Porque na fala a cadeia fônica fica idêntica. Então é uma questão de estilo, pode acontecer uma inversão, sim.